Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos os corações. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia no livro dos começos. Qual é o livro dos começos? Gênesis, capítulo de número 21. Nós poderíamos ler o capítulo 21, do verso 1 até o versículo 8. Mas eu sou pregador de versículo. Vou pregar só o verso 8, que é o tema da nossa mensagem. Olha o que diz o verso 8 de Gênesis 21. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Deus deu a Abraão um grande banquete. No dia em que o menino foi desmamado, o pai dele deu um grande banquete. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio e honra que temos de estarmos aqui na tua casa nesta noite. Que a tua palavra possa falar aos nossos corações, porque ela sempre fala. E todos nós, os ouvintes aqui, temos uma responsabilidade. O Senhor vai lançar sobre nós a sua preciosa semente. Então, que sejamos boa terra para recebê-la. Que o teu Espírito, que é santo, fale conosco, Pai. É a minha oração e o meu pedido nessa noite, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. O desmame de Isaque parece ser uma coisa muito simples, mas não é. Toda criança, quando nasce, o único alimento que ela pode ter é o leite materno. Algumas mães aqui, com toda certeza, pode precisar qual foi o dia que seu filho deixou de mamar. Você lembra, mãe, você que tem mais filhos aí, quando foi que o seu filho deixou de mamar? E o curioso é que isso varia de pessoas para pessoas. Tem criança que desmama no mesmo ano. Tem criança que fica 2, 3, 4. Eu soube de uma criança diz que mamou até os 7. Então já devia ser um bezerro desse tamanho. Mamou até os 7. Era vergonhoso para ele e era vergonhoso para a mãe, porque mamou no peito. E aqui chegou o dia de Isaque ser desmamado. Como eu disse, parece ser uma coisa simples, mas não é. Quando esse menino foi desmamado, aqui o pai faz um banquete, faz uma festa. E uma festa daquelas de arrombo, porque nós precisamos entender e compreender algumas coisas, o que esse versículo aqui de Gênesis quer trazer para você e quer trazer para mim. O desmame. Olha, chega um momento na nossa vida espiritual que nós precisamos de dar um salto de qualidade, mas um salto para cima, não um salto para baixo. Nós precisamos crescer. Tem pessoas que não crescem, e por ela não crescer, ela vai continuar no leite, e não é isso que Deus quer de você, e nem é isso que Deus quer de mim. Por isso que a natureza é assim. A criança chegou na época dela ser desmamada. Ela foi desmamada. E por que será que o pai deu uma grande festa? Porque existe uma representatividade muito forte nisso. Porque quando a criança deixou de mamar, ela começa a comer comida mais sólida, com mais substância, mais forte. Já não é mais o leite materno. Então nós precisamos entender algumas coisas que isso aqui representa para nós. E a primeira coisa que aqui representa para nós, que o desmame marcou para Isaque o fim de uma fase. O período dele mamar como criança terminou. E eu vou dizer para você nessa noite, você precisa desmamar de algumas coisas que estão acontecendo com você.
Você precisa desmamar de uma situação que passou, mas você não consegue superá-la. É preciso que desmame de um problema que houve, que ocorreu há muito tempo, e você até os dias de hoje ainda fica lambendo aquela situação, vivendo aquela situação. É necessário desmamar, porque senão a gente não cresce. Parece que tem pessoas que faz questão de ficar naquilo, falando aquilo e vivendo aquilo. Aquilo já passou. Aquilo já passou, mas ela sempre traz de volta, como se aquilo acontecesse ontem. Aqui nós vemos aqui o desmame desse menino chamado Isaac. Isso porque aquele menino não podia viver para sempre ali mamando na mãe. Porque a nossa natureza, ela vai fazendo o nosso desenvolvimento. Talvez você não saiba, mas existem 3 fases na nossa vida. 0 aos 7, a infância. Por isso que é chamado de infância. Aonde está alojado todas as nossas emoções, toda a nossa história, do 0 ao 7. Está tudo ali gravado. Depois a gente vai para o 8º ano e chega até a idade de 14. 7 aos 14 é a pré-adolescência. Algumas meninas com 10, 12 anos é a época do período quando vem o ciclo menstrual. E tem famílias que faz festa, é natural. Ela deixou de ser aquela menina, agora ela passa a ser uma mocinha. E antigamente aquilo era um tabu tão grande que as mães muitas vezes faziam terrorismo na cabeça das filhas. Você não pode sentar naquele banco que aquele menino sentou, agora você já é mocinha. Vê se pode uns negócios desses. Depois dos 14, 21, a adolescência. Nenhum adolescente gosta de ser chamado de adolescente, mas ele não gosta de ser chamado de adolescente porque ele não entende esse processo. Isso é chamado fase de crescimento. Quando ele atingir o 21º ano de vida, não cresce mais nada nele. Ele não cresce mais nem 1 milímetro de altura. Ele pode crescer de largura, mas para cima ele não cresce mais. E as 2 únicas coisas que vai crescer em nós é o cabelo e a unha, que são células vivas. Elas vão crescer. Se você não cortar a unha, você já viu como é que fica. Se não cortar o cabelo, já viu como é que fica. Então existe um período. E aqui na vida de Isaac houve o período do desmame. E tem pessoas que não estão conseguindo superar situações passadas, porque ainda continuam ali. Coisas que já aconteceram, já foram, mas continua viva dentro, porque a pessoa não quer soltar aquilo, ou seja, não quer desmamar disso. O apóstolo São Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele tomou uma séria decisão. Ele virou aquela igreja e falou assim: quanto a mim, irmãos, uma coisa eu faço. Olha que decisão, que atitude. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu viro para aquelas que à frente de mim estão e eu prossigo para o alvo. Olha que coisa interessante. E se tinha alguém que tinha muita coisa para lembrar, era este moço, chamado Paulo. E como ele tinha coisas para lembrar, porque o que esse moço sofreu e padeceu, mas ele decidiu, ou seja, ele desmamou daquilo. Chega, vou olhar para frente. Tem muita gente ainda olhando para trás. Está indo para frente, mas olhando para trás. Você sabia, todos os carros têm retrovisores e tem espelhos laterais. Todo carro moderno tem que ter os 2 retrovisores laterais e o interno. Por mais habilidoso que você seja no volante, tira esses 3 acessórios para você ver o que acontece. Você fica no ponto cego.
Você vai virar à direita, normalmente a gente vira e é automático, a gente olha no retrovisor, dá seta e olha no retrovisor. Mas quando a gente está dirigindo aqui, a gente não vê nas laterais o que está vindo atrás, a gente fica inseguro. E tem muita gente insegura, sabe por quê? Está sem retrovisor, não consegue olhar para frente, então dirige olhando para trás. E dirigindo olhando para trás, nós temos todas as possibilidades de nos envolvermos num acidente. Minha pergunta nessa noite: enquanto eu estou falando isso, você começa a refletir. Tem algumas coisas que a gente precisa desmamar. Que a gente precisa desmamar. Este menino aqui, ó. Talvez ele deve ter desmamado entre 3 a 5 anos. Entre 3 a 5 anos. Não sei, a Bíblia não diz. Mas normalmente é este o período em que a criança cessa o desmame. Então ela cessou o desmame, agora ela vai ter um outro tipo de alimento. Ela vai comer um outro tipo de situações para ela poder se fortalecer, que a gente chama de substância. Eu acompanho muito o crescimento da minha neta e fico observando. Minha filha não dá nada para ela que ela não possa comer. Aí um dia lá em casa, minha filha deu um pedaço de limão. Eu fiquei olhando, a menina pegou o limão, chupou com a boca mais gostosa do mundo. Ela chupava o limão, aquilo me dava gastura. Eu falei, como é que essa menina chupa limão e nem faz careta? Eu falei, minha filha, por que está dando limão para ela? Eu falei, pai, pode dar. Hoje a coisa está tudo moderna. Está tão moderna que vai chegar uma hora o menino já vai nascer falando. Porque mexer com o celular ele já sabe. E quem foi que ensinou? Não fui eu. Chegou o dia do desmame de Isaac. E quando ele desmama, o pai dá uma grande festa. Quando você se desprender de algumas coisas que te prendem, é motivo de alegria, é motivo de júbilo, é motivo de você realmente falar assim, olha, eu me desfiz disso aqui, isso aqui não vai mais impedir a minha caminhada, a minha trajetória. O apóstolo São Paulo foi o homem que foi, porque ele tomou uma decisão na vida dele. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Muitas vezes a gente entende essa fala de Paulo de uma maneira diferente. Quando Paulo fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não é esquecer, apagou da mente, apagou da memória, isso é amnésia. Não. Ele esqueceu no sentido de que isto aqui não vai mais me impedir. Tem gente vivendo sentimentos passados, como se fossem sentimentos de hoje, então não tem alegria, e por não ter alegria, também não deixa o outro ter alegria. É necessário que haja esse desmame, e quando isso acontecer, menino, é motivo de festa. Faça como Abraão fez aqui, deu uma grande festa. Quando você conseguir superar situações passadas que ainda te incomodam, que te fragilizam, que te tiram o sono, comemora. Hoje eu vou sair, vou almoçar fora, vou comemorar isso aqui. Mas faça isso, porque no momento em que eu estou falando aqui, eu posso sentir que você está entendendo o que eu estou falando. Tem tantas coisas que ainda estão aprisionando pessoas. É como se você ainda estivesse mamando naquela situação que está te fazendo mal. Que está te fazendo mal. E é hora, gente, da gente superar isso. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira igreja de Coríntios, capítulo 13, verso de número 11, Paulo disse assim, quando eu era menino, o que ele fazia? Coisas de menino, discorria como menino, brincava como menino, fazia as coisas de menino. Aí ele disse, agora eu cheguei a ser grande, ou seja, agora ele é um homem adulto, então ele tem que viver como um homem adulto. E lamentavelmente tem muito adulto ainda com a cabeça de criança. Por quê? Porque não desmamou daquela situação. Hoje é um dia
Da gente voltar para casa ciente e consciente. Falar, olha, eu vou superar essa situação. Ela não vai ser mais o motivo da minha tristeza. Ela não vai ser mais o motivo do meu aborrecimento. Ela não vai me causar mais essa dor que ela tem me causado durante todo esse tempo. Tem gente ainda prisioneiro das dores lá de trás. E não foi para isso que Deus nos chamou. Por isso que o Salmo 118, verso número 24, ele diz que este é o dia, hoje, que fez o Senhor. Rejubilemo-nos e nos alegremos nele. Amanhecer o dia e agradecer, Senhor, graças a Deus. Eu amanheci o dia, e com certeza muitos, em todo mundo aí, não amanheceram. Paulo disse, quando eu era menino eu fazia as coisas de menino, agora eu sou homem, então eu tenho que fazer as coisas de homem. Ou seja, agora eu sou adulto, eu tenho que viver como um adulto e fazer as coisas de um adulto. Segunda coisa que acontece aqui nesse desmame, que quando a gente desmama, a gente cresce. E quando a gente começa a crescer, começa a haver oposições, começa a crescer na igreja para você ver. Começa a crescer na igreja. Você era uma pessoa comum que chegou, ficou sentado lá atrás, só observando, só olhando, vendo as coisas acontecerem, vendo as pessoas fazerem, e você ficou quieto. Lembra quando eu falei sobre os 3 tipos de pessoas que tem na igreja? E o terceiro tipo de pessoas que tem na igreja, que eu falei, são aqueles que fazem. Então quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A música do Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora. Tem gente que tem iniciativa, olhou ali, viu, já fez. E tem gente que não é comigo. Lembra quando eu contei o caso? Neste corredor aqui tinha um copo d'água, que as pessoas pegam o copo de água, vêm tomar aqui e deixam no chão, e deixou o copo ali. 2 mocinhas, uma passou, olhou o copo, olhou para de trás, e de trás falou assim, por que você não cata o copo? Ela falou assim, eu não, foi eu que deixei, e passou por cima, e eu vinha vindo atrás. Eu abaixei e catei o copo, e elas viram eu fazer isso. Só olhei para elas, não falei nada, mas imagina como é que elas se sentiram. Então, gente, quando você começa a crescer na igreja, você se apresenta para o trabalho, você começa a trabalhar, começa a aparecer os obstáculos. Porque na igreja, lamentavelmente, é assim. Se você faz, eles falam. Se você não faz, eles falam do mesmo jeito. Então qual que é melhor? Já que vai falar, então deixa eles falarem, eu vou fazer, pronto. Vai dando de ombro e continua andando, que vai chegar uma hora, você está tão longe, que aquele que ficou parado aqui esperando acontecer, começou a falar de você, você está lá longe, já não vai mais nem ser alcançado pelas críticas. Continue andando, continue andando. Quando a gente começa a crescer, os obstáculos vêm. E por que os obstáculos vêm? Pura e simplesmente para ver se a gente tem condição de superar. Por que os problemas existem, gente? O problema existe para serem resolvidos. Obstáculos existem para ser transpostos. Limite existe para ser transposto também. Eu vejo os meninos que gostam de correr aí, ó. Esses dias um falou para mim, pastor, eu corri 10 km. Eu intimamente falei assim, 10 km para mim eu tirava de letra. Agora hoje nem de carro. Mas é bom isso. Então quem corre 10 quilômetros, dali a pouco corre 11, corre 15. Você começa a disputar com você. Você começa a disputar com você mesmo. E quando você começa a fazer uma disputa pessoal, você começa a superar os seus próprios limites. Então, irmãos, se você estiver crescendo aqui na igreja, pode ter certeza, não vai ser eu que vou te impedir de crescer. Agora tem gente que começa a crescer, escuta um comentário, estão falando de mim, pumba, para. Estão falando de mim, para. Não, estão falando de você, sinal que você está incomodando, continua fazendo, porque se um dia, se você estiver fazendo alguma coisa que não está de acordo, eu mesmo te chamo, falo, olha, isso aqui não está certo.
Mas enquanto eu não te falar nada, continua andando. Se der para correr, corra. E se der para voar, faça como o profeta Isaías disse: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Anda, corre e não se cansa, não se desfalece. Porque há momentos que a gente tem que andar. E tem momentos que você precisa começar a correr. E tem momentos que você precisa voar. E para você voar, você precisa tomar impulso. Então é hora de correr. Por isso tem pessoas na igreja que não crescem. Continuam na mesma estatura. Aí outros chegam, vão passando na frente. Gente morre, pecadores na rua todo dia. E a gente fica disputando posição. Não, continua. Faça como esse Isaac, que ele desmamou. E entenda-se quando eu estou te dizendo, as resistências elas aparecem. E essas resistências, quando elas aparecem, as oposições, quando elas aparecem, só para nos fazer crescer. Se você canta, ensaie, cante melhor ainda. Se você toca, ensaie, toque melhor ainda. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Porque exercício repetitivo, você consegue superar as coisas. Desculpe eu fazer uma parte. Quando eu voltei a nadar, eu olhava para a piscina assim. Eu falei assim, eu não vou nadar mais, ir lá e voltar não, eu quero mergulhar. Comecei a mergulhar, chegou no meio da piscina, eu saí desesperado, querendo ar. Olhei para trás, eu não sei se estava mais longe eu voltar, se estava mais perto eu chegar. Aí eu cheguei. Mas agora hoje, se você quiser, amanhã é dia. Eu bato o pé aqui, eu vou lá, bato o pé lá e volto aqui, ó, um pé nas costas. Mas tudo o quê? Treinamento, insistência. Como se diz, eu comecei a disputar comigo mesmo. Eu mergulhava, eu olhava no cronômetro. Eu preciso melhorar isso aqui, preciso melhorar isso aqui. Hoje eu faço isso com o pé nas costas. Quantos metros tem uma piscina? 25. E você consegue mergulhar aqui, vai lá 25 e voltar 25? Se quiser ver, vai lá amanhã. 7 horas eu já estou lá. Você pode chegar lá, eu te levo. E se você quiser até nadar, eu peço permissão. Falo, olha, esse aqui é meu convidado, e você vai nadar. Terceira coisa que acontece aqui. Quando acontece o desmame. Todo desmame, ou seja, todo crescimento, é motivo de celebração. De celebração de saber que eu venci. Eu dei mais um passo, eu venci. Eu dei mais um passo, eu venci. Eu dei mais um passo, eu venci. Uns anos atrás, o pastor Estevão conversando comigo aqui na escada. Ele falou que ele queria voltar a estudar de novo. E eu conhecendo a trajetória dele com filhos pequenos, eu falei, o que você quer fazer? Ele disse, eu vou fazer psicologia. Eu falei, rapaz, primeiro ano de estudo de psicologia, o livro é dessa grossura. Você que trabalha o dia inteiro, depois de noite, faculdade. Faculdade tem hora no sábado. E eu pensando, como é que você vai fazer? Você tem filhos pequenos. Aí eu dei uma sugestão para ele. Falei, vai fazer a psicanálise. É menos tempo. Mas ele estava focado, ele queria psicologia. E ele foi fazer psicologia. Para grande surpresa minha, foi quando ele falou, pastor, esse é o ano da minha formatura. Se ele tivesse ficado com a minha fala, ele não seria a pessoa que ele é hoje. Agora, vai perguntar para ele se foi fácil. Vai perguntar para ele se foi assim de mão beijada. Vai perguntar para a esposa, que muitas vezes teve que se privar para deixar ele ali, ficar curvado nos livros. Gente, porque o primeiro livro da psicologia é dessa grossura assim, ó.
E trabalho em cima de trabalho, e trabalho em cima de trabalho. Aula começando às 7 até 10, 11 da noite. E chega no sábado, você quer descansar, você tem aula até meio-dia, 1 hora. Nada é fácil, mas nada também resiste ao trabalho. Então, quando a gente consegue vencer obstáculos, é motivo de celebração. É motivo de celebração. Isso é tão real e tão importante que um colega que fumava 4 maços de cigarro por dia, não sei como é que ele conseguia. E ele falou assim: pastor, eu decidi parar. Eu falei: mas como é que foi? Foi uma luta, mas eu sou de opinião, eu consegui parar. Isso é motivo de celebração, gente. Isso é motivo de alegria. Esse é motivo de chegar ali na feira do pastel e mandar descer pastel para todo mundo. E se achar que o pastel está pouco, vai do lado ali que tem o caldo de cana e vai lá e entra no caldo de cana também. E chama eu também. Não esquece de mim também não. Não, pastor, o senhor não pode. Não pode o quê? Você tem boca, você come, por que eu também não posso comer? É porque é assim, de vez em quando a turma me preserva aí, né? Aí eu tenho que fingir que não vi, que não ouvi, e tem que fazer algumas coisas meio escondidas aí, né? Me entreguei, né? Motivo de celebração aqui, Abraão, o versículo está dizendo, Abraão fez um grande banquete. Deus se alegra quando nós, filhos, a gente amadurece. Deixei aquela fase, agora estou vivendo um outro nível. Estou subindo de nível. E é assim que a gente tem que ser. Se você quiser ter um alvo, foca naquele alvo e não desista, continue andando. Como eu disse, problemas existem para ser resolvidos e problema faz parte da vida. Não vem você falar para mim como alguém já falou um dia que gostaria de não ter nenhum problema. Eu falei, então você subindo aqui, tem 2 lugares ali que ninguém tem problema. Qual que é, pastor? O cemitério memorial e o municipal. Se você quiser ir ali, tem o Candelário. Cemitério, pastor, por lá ninguém tem problema. Você quer ir para lá? Aí ninguém quer, né? Ali ninguém quer, nem eu. Porque é melhor ter problemas e continuar vivendo, porque os problemas eles também podem ser passageiros. Isso é bíblico, Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado para todas as coisas, todas, debaixo da luz do sol. Tempo de chorar. Tem vezes que a gente começa a chorar, aí chora e chora, parece que nunca vai acabar, sabe por quê? Porque a gente não quer desmamar, então fica chorando. Fica chorando. Aí o dia que você decide desmamar, aí você vai começar a sorrir. Larga esse problema que tem te afligido durante muito tempo. Larga esse problema que tem feito com que você não durma direito, acorda no meio da noite. Larga isso, desmama desse problema. Chama o Senhor Jesus para dentro dele, para que haja um desmame, aí motivo de celebração. E chama eu para a festa também, que eu quero ir. Pode chamar, que a gente não recusa não. Chama eu para a festa, que eu vou também. Então está aqui, um versículo simples. Se você ler a história desse moço, opa, vale a pena a gente ler a história. Se você ler o capítulo 20, depois você chega aqui no 21, onde é que eu estou, e você chega aqui no verso 8, nossa, a trajetória. Gente, às vezes você chegou num patamar bom, graças a Deus, por esforço e por trabalho. Aí chega um que não conhece a sua trajetória. E chega, olha para você e fala, você está com o burro na sombra. Você está com o burro na sombra. Se você estivesse na minha situação, se você estivesse no meu lugar, você não estava rindo desse jeito. Aí vai conversar com a pessoa para ver como é que é. E a pessoa senta aqui, deixa eu te explicar como é que é. É assim, 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 assim. É assim, 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 assim. Uma certa ocasião, eu saí para comer um lanche, um microempresário lá em Campinas. Eu, pastor Plínio. Esse rapaz começou a despejar o caminhão de lamúria, chorando e comendo. E eu conversando com ele chorando e comendo. Eu tinha pedido uma porção de manjubinha, ele comeu a manjuba todinha, chorava e comia. E quando eu fui comer, ele já tinha comido tudo.
Aí quando ele começou a falar comigo, pastor, e você não tem problema não? Eu falei, não tenho um problema não, tenho um monte de problemas. Encontrei com um certa feita aqui no Carrefour bairro, numa segunda-feira, aquele calorão, eu de bermuda com a minha esposa fazendo compra, o cidadão chegou perto de mim, um dia eu quero ser pastor. Eu falei, mas por quê? Numa segunda-feira dessa, que folga é essa, né? E virou e fez assim para mim, ó, pastor, passa a mão aqui, ó, na minha mão para você ver a mão de um trabalhador. Ele era um pedreiro e a mão do rapaz estava cheia de calo, uma mão calejada mesmo. Aí eu virei e falei assim, põe a mão na minha cabeça agora, você vê o que é calo. Põe a mão na minha cabeça, você vê o que é calo. Você pensa que calo é só na mão também? Eu tenho um calo na cabeça. Mas de qualquer forma, gente, tudo isso é vivência, são experiências. Se você olhar para trás e ver o tanto que você já andou, veja de onde você saiu. Veja de onde saiu. E hoje você, graças a Deus, você pode vir para a igreja de carro. Eu fiquei feliz quando eu vi uma moto parada ali, nem sei como é que chama aquela moto. Como é que chama aquela moto lá, Vera? Triciclo. A Vera no triciclo, eu falei, não é possível. Aí eu falei, quantos cabe nesse triciclo? Ela falou, 3. Eu falei, não cabe não. Aí ela começou a mexer, puxa uma coisa aqui, puxa uma coisa aqui. O negócio foi aumentando. Eu falei, gente do céu, a coisa está muito moderna. E o triciclo da Vera está ali de fora. Eu fiquei feliz com a conquista dela. Porque eu não sei se eu andaria num negócio daquele lá não. A gente é mais temeroso. Mas ela não, já pega o triciclo dela e glória a Deus, Vera. Que Deus continue abençoando a sua vida. Mas você começa a olhar para trás e ver o tanto que você andou antes. Você andava a pé. E era longe. Pois com muito custo, você começou a andar de ônibus, melhorou um pouco mais. Depois você comprou uma bicicleta. Agora melhorou bem. Essas bicicletas que tem não sei quantas marchas aí. Você pode pegar uma subida e devagarinho. Depois você comprou seu carro. Olha a evolução. Tudo isso é motivo de celebração. Eu termino essa mensagem dizendo que eu comecei a falar sobre o Salmo 118, verso número 24. Este é o dia que fez o Senhor. Rejubilemo-nos e nos alegremos nele. Por quê? É o dia que nós estamos vivendo. Eu não posso mais viver o ontem porque ele já foi. Não posso viver o amanhã, segunda-feira, porque ele ainda não chegou. Então eu tenho que viver hoje. E por causa de algumas situações, tem pessoas já sofrendo. A segunda-feira nem chegou, a pessoa já está sofrendo hoje. Está sofrendo por antecipação. E não deve ser assim. Hoje é o dia do desmame. Vamos ficar de pé um instante, por favor. Eu não vou convidar você a vir à frente, porque muitas vezes a gente faz o convite, isso pode até constranger. Mas com toda certeza, eu não vou pedir nem que você levante a sua mão. Mas você entendeu perfeitamente a mensagem. Tem coisa que você precisa desmamar. Tem coisa que você precisa deixar. Porque se você não deixar, a sua vida não vai andar, vai permanecer na mesma posição. E não foi isso, e nem para isso que Deus nos chamou. Amém? Você pode só colocar a mão no seu coração aqui, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. No dia em que Isaac foi desmamado, ou desmamou, seu pai Abraão deu uma grande festa. Fez um grande banquete, porque Abraão sabia e entendia que a partir daquele momento começaria na vida do seu filho um novo tempo. Começaria na vida do seu filho um tempo novo. E que assim seja hoje, Senhor, em que nós decidimos nos desmamar de alguns problemas, de algumas situações que nos cercam, que nos prendem, que nos jogam para baixo. Nós queremos abrir mão disso tudo, Senhor, porque nós queremos olhar para frente e olhar para o alto, olhar para o Senhor que é o autor e consumador de todas as coisas em nossa vida.
Senhor, eu oro para que cada um que estão aqui nessa noite possa superar os seus próprios limites, superar os seus próprios problemas, e à medida que começarem a superar, comece a se preparar para uma grande festa, e faça uma festa mesmo. Celebre o dia total da sua libertação. Assim foi com Isaac, no dia do seu desmame. O Pai deu um grande banquete, que esse banquete possa ser na vida de todos que estão aqui presentes. Eu oro, eu peço que seja assim. Já te agradeço por isso, e posso dizer sem medo, mas com muita alegria: a Deus seja toda a honra, para todo o século dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos passar por um outro momento importante.